Então, eu sou a Daniela Gardano, sou professora do curso de fisioterapia aqui da UFC e estou chefe da unidade de reabilitação aqui do complexo, na verdade, do HU. Coordeno a equipe de reabilitação que contempla a fisioterapia, fonoterapia ocupacional do hospital. E eu vim falar um pouquinho sobre a reabilitação cardíaca, tá? E a gente vai apresentar alguns números que a gente tem hoje dentro do nosso programa de reabilitação. Então, o programa de reabilitação cardíaca aqui do HU, ele já vem funcionando ao longo de 3 anos. Nesse último ano, a gente intensificou, ele era um programa que ocorria somente em 4 turnos na semana. Hoje ele funciona em 9 turnos da semana, o programa de reabilitação. Nós atendemos tanto pacientes com doenças cardíacas quanto com doenças pulmonares, e eles são migrados tanto do ambulatório de cardio quanto do ambulatório de pneumo. No meio do ano, nós iniciamos um programa em parceria com o pessoal da cirurgia, né, o pessoal da clínica que vem acompanhando, e os pacientes, quando eles estão recebendo alta do hospital após o procedimento cirúrgico, quando eles estão retornando com 30 dias da cirurgia, eles estão sendo encaminhados pela doutora Ieda para o ambulatório, e eles estão hoje fazendo a fase 2 da reabilitação intra-hospitalar, aqueles que têm condição de estar vindo e de estar realizando esse programa. Alguns, infelizmente, são de fora ou não têm condição financeira de estar fazendo o programa e aí acabam não vindo, mas a grande maioria, eles têm vindo e têm aderido a esse programa. O grande problema é que não é somente o paciente cirúrgico que ele é beneficiado na reabilitação cardíaca. Na verdade, hoje, o paciente que talvez mais se beneficie seja o cardiomiopata. E esse a gente ainda não conseguiu sensibilizar o pessoal do ambulatório de cardiomiopatia para estar triando para a gente esses pacientes. Todos os guidelines mostram a melhora que esses indivíduos têm com relação à reabilitação. Você não tem uma melhora de fração, né, de ejeção, de funcionalidade, mas você tem uma melhora considerável de qualidade de vida, de atividade física de uma forma geral. E a gente tem, inclusive, uma parceria com o Hospital de Messejana, e lá mesmo, vários pacientes já foram retirados de fila de transplante, da urgência da fila de transplante, exatamente por um programa de reabilitação estruturado e bem focado. Hoje a gente vai estar apresentando um pouquinho sobre a reabilitação e um pouquinho sobre os números que a gente tem hoje dentro do nosso programa. E o segundo momento que eu vou pedir autorização para vir, né, numa outra situação, é que nós implementamos dentro do serviço um POP que está sendo aplicado no paciente durante a fase de internação hospitalar, então desde o pós-operatório imediato até o momento da alta dele, e nós estamos fazendo um levantamento da redução das complicações pulmonares advindas pela introdução dessa sistematização na rotina do atendimento do paciente, principalmente dentro das unidades de terapias intensivas. Então hoje a gente tem esse programa muito bem estabelecido, muito bem já implementado dentro das unidades. O paciente na UTI, hoje, como nós temos fisioterapeutas 24 horas, eles são atendidos nos 3 turnos dentro de um protocolo já pré-estabelecido para eles. A gente teve um problema que a nossa fisioterapeuta, que fica nas enfermarias, que era quem avaliava os pacientes no pré-operatório e no dia da alta, está gestante, teve que se afastar, e a gente não teve tempo hábil de treinar uma outra pessoa para poder dar sequência, então a gente teve uma quebra da avaliação, do acompanhamento do segmento com relação aos testes funcionais. Mas nós temos tudo registrado com relação às complicações pulmonares desses indivíduos, e aí eu quero vir apresentar depois num outro momento, que é um estudo que a gente está fazendo retrospectivo de 6 meses de aplicação da terapia proposta. Então a gente vai mostrar depois como é que ficou 6 meses antes de se ter e 6 meses depois de um protocolo bem estabelecido. Mas hoje a ideia aqui é falar sobre reabilitação na parte ambulatorial. E aí o que eu queria, na verdade, chamar a atenção é que a reabilitação ela já está
muito bem estabelecida mundialmente. Nós possuímos hoje, realmente, no mundo inteiro, programas de reabilitação e talvez, na atualidade, o Canadá seja o país que mais aplica dinheiro, mais aplica pesquisa e mais defende os benefícios da reabilitação, tanto cardíaca quanto pulmonar. Então, dos efeitos da reabilitação, já é comprovado a redução dos eventos cardíacos, o aumento na capacidade de exercício, a modificação dos fatores de risco e a redução da mortalidade. Já existe, né, um guideline publicado em 2008 que fala sobre as recomendações de atividade físicas para a redução de fatores de risco nos indivíduos. E aí esses guidelines eles dizem, né, que o interessante é que você faça pelo menos 150 minutos por semana de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de intensidade vigorosa de exercícios aeróbicos. E aí, inclusive, eles sugerem, eles mostram qual seria a diferença entre um exercício moderado e um exercício intenso. E aí, então, andar de bicicleta, caminhar, exercícios, né, de hidro, tênis jogando em duplas, dança de salão, tudo isso pode ser considerado como exercícios de intensidade moderada. E os exercícios de intensidade mais vigorosas, o aumento da velocidade na bicicleta, a corrida, o tênis jogando individual, jogos aeróbicos, né, danças aeróbicas, entre outros. Isso a gente pensando em quê? No indivíduo sadio ou então somente com fatores de risco, diabético, hipertenso, para que ele possa ter uma modificação efetivamente nos fatores de risco cardiovascular. Um guideline publicado, né, no Journal American College of Cardiology em 2012, isso aqui é bem interessante porque ele fez realmente uma divisão sobre o que é que você tem hoje de recomendação e nível de evidência no processo de reabilitação para diversas doenças cardíacas. Então, desde a parte das doenças congênitas, o que é que você tem, e aí é o que se tem maior fragilidade realmente nos estudos, maior fragilidade no nível de evidência, mas porque as cardiopatias congênitas, elas realmente são um mundo à parte. Se você pegar hiperfluxo, hipofluxo e a própria gravidade da doença, você fazer estudos de intervenção com crianças é muito mais complicado no efeito de um programa de reabilitação. Quando eu venho para as doenças, cardíacas, por exemplo, nos pacientes cardiomiopatas, né, você tem lá um grau de recomendação 1 com nível de evidência A para exercício físico, então para atividade física regular, para poder realmente melhorar o status funcional do indivíduo, assim como você também tem um 2AB para a reabilitação cardíaca neles, melhorando a capacidade funcional, melhorando a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. Quando a gente vem para o paciente que tem doença isquêmica cardíaca, também o nível de evidência é um A, mostrando que programas de reabilitação cardíaca supervisionadas, elas auxiliam beneficamente realmente o indivíduo dentro da sua reabilitação, e ele é nível, também grau de recomendação 1, nível B, para todos os pacientes, desde que essa foi a grande mudança que se teve nos guidelines com relação à prática de atividade física no indivíduo com doença cardíaca isquêmica. Então, antigamente acreditava-se que você poderia estar fazendo atividade física uma média de 2 a 3 vezes na semana. Então, esse guideline ele mostra que, na verdade, você tem que realizar pelo menos 5 dias da semana a atividade física para que você possa ter efetivamente efeitos benéficos voltados para a melhora da funcionalidade do indivíduo, para poder melhorar a função cardiovascular dele, reduzir riscos de mortalidade. Bom, aí o grande problema está como fazer e aonde se fazer, então, a reabilitação desses indivíduos. A grande maioria dos pacientes e a rotina como é que deveria ser feito era
O paciente, todos eles devem iniciar por um programa supervisionado de reabilitação. Esse programa supervisionado, independente de ser para pacientes com fatores de risco, pós-operatórios de cirurgias de revascularização, valvulares, aorta, ou mesmo os cardiomiopatas, todos eles devem iniciar por um programa supervisionado, em qualquer centro que você tenha. E ele deveria estar dentro de um programa efetivamente destinado para reabilitação. O problema é que quando a gente pensa num programa de reabilitação, ele não é única e exclusivamente função, né, da dupla médico encaminha para o fisioterapeuta. Um programa de reabilitação ele é algo muito além disso. É necessário ter nutricionistas envolvidos, assistentes sociais, psicólogos. Então, tem que ser feito efetivamente por uma equipe multidisciplinar. Aqui no Ceará, o único local que eu conheço onde você tenha efetivamente uma equipe multidisciplinar dentro de um programa de reabilitação é na reabilitação pulmonar do Hospital de Messejana, onde você tem todas as equipes funcionando de uma forma coesa e integrada para o paciente. O paciente, quando ele entra no ambulatório de reabilitação pulmonar, lá, apesar da chefe ser a fisioterapeuta, o paciente ele tem agendado o retorno dele com o médico, com o nutricionista, a avaliação com o terapeuta ocupacional, as visitas periódicas ao psicólogo, o funcionário, né, do serviço social. Então, o paciente ele é visto como um todo. E os estudos já mostram que quando você trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar, os benefícios ainda vão além do que quando você tem único e exclusivamente o serviço sendo feito pelo fisioterapeuta. Então, na verdade, existem publicados na literatura diversos estudos de meta-análises que vêm sempre fazendo, né, uma analogia assim, de como é que você vai realizar essa intervenção no indivíduo. É somente aeróbico? Você pode introduzir resistência? Você pode fazer exercício de força? Então, eu sempre comento até com os meus alunos que eu sou tão nova, que eu sou da época em que se fazer exercício de força para paciente que tinha doença cardíaca era um absurdo total, né? Então, a gente era orientado ao paciente não pegar peso, era aeróbico 100%. E hoje em dia se sabe que não é isso, né? Então, tem vários estudos publicados. Você tem que ter a associação das terapêuticas. Você tem que ter exercício de fortalecimento específico para a musculatura diafragmática, você tem que ter um fortalecimento de musculatura periférica e você tem que ter também a parte do condicionamento aeróbico. Se você não tiver esses três funcionando juntos, o benefício para o paciente passa a ser duvidoso. Então, na verdade, esse é um estudo bem legal, mas que, na verdade, quando você vem para uma meta-análise bem feita, toda a meta-análise acaba pegando um número restrito, né, de artigos. Eles finalizaram essa meta-análise com 13 artigos. E aí, 13 artigos com situações clínicas de desfechos diferentes. Então, 3 deles, os desfechos, vendo a associação entre força muscular e exercícios aeróbicos, era sobre a influência na qualidade de vida, outro efetivamente sobre a força muscular, outro sobre a composição corporal, outro sobre a resistência anaeróbica e 12, que era o maior número, né, que pegavam efetivamente, sobre a capacidade realmente física do exercício, sempre mensurado pelo VO2 máximo desses indivíduos. E aí a gente via, se tem nos estudos que se mostra, né, hoje cada vez mais a gente tem isso mostrando, sempre a combinação, então, entre os exercícios, né, em círculo ergômetros, com exercícios de fortalecimento muscular, sempre com cargas mais baixas. Então, normalmente, se trabalha o paciente, essa é a única coisa que não se tem muito bem ainda bem estabelecido na literatura, qual é a carga ideal que eu devo trabalhar de fortalecimento muscular. Os estudos variam muito de 30% a 70%, e a grande maioria dos estudos acaba ficando numa casa entre 40% a 55% do trabalho de força com esses indivíduos. Então, mostrando, né, sempre com grupos comparativos, então, um grupo que faz só aeróbico, outros que trabalham com resistência, e sempre variando nessa porcentagem de 30% a 70%, 40% a 60%, 55% a 40%. Vocês nunca vão ver estudos que trabalham com força muscular acima disso nessa população.
E aí o que eles mostravam, na verdade, é que assim, quando você vinha para eventos adversos, você não tinha eventos adversos nessa população, mostrando efetivamente que os exercícios, você trabalhar força muscular no indivíduo, hoje é extremamente importante dentro de um programa de reabilitação, e isso não traz nenhum evento adverso para essa população. Tá? Então, os exercícios combinados aeróbico e resistência, eles são mais efetivos para melhorar a composição corporal, força muscular e qualidade de vida em indivíduos com doença coronariana, e essa associação não aumenta os eventos adversos dos indivíduos. Outra meta-análise, né, mostrando, na verdade, a eficiência efetivamente do músculo, né, do treinamento muscular também, né, nessa população, a meta-análise de outubro de 2015, que também terminou com 24 artigos. E da mesma forma, então, só mostrando para vocês aquilo que eu já falei, sempre os treinamentos, em torno de 30, 70... 70, você 65, você nunca tem efetivamente uma carga menor do que 30, nem maior do que 70, para você estar trabalhando força muscular nos indivíduos. E aí, esse estudo, essa meta-análise, na verdade, ela pegava basicamente só exercício de força muscular, e aí eles trabalhavam a força com leg press, com dinamômetro isocinético, mas a grande maioria deles trabalhavam com leg press, um ou outros trabalhavam com terabands, né, ou bicicletas ergométricas, mas a grande maioria mostrando efetivamente trabalho de força em máquinas mesmo, né, de musculação, que até algum tempo atrás a gente achava que era inaceitável para o paciente portador de doença coronariana. E aí eles mostraram que os exercícios de resistência única e exclusivamente melhoram o pico, a força e o pico do VO2 quando comparado ao grupo controle. O grupo controle dele era um grupo só com exercícios aeróbicos ou aqueles que não realizavam nenhum tipo de exercício. Então, mostrando, e aí o que é bem interessante desse trabalho, é mostrando efetivamente como somente os exercícios para melhorar a resistência da musculatura periférica, como eles são capazes de melhorar a função cardiovascular desses indivíduos. Esse é um artigo que foi publicado no JAMA, agora em 2016, e que é um estudo bem interessante, que ele tentou fazer uma meta-análise buscando todos os artigos que tinham publicados sobre exercícios extremos realmente na população dos cardiopatas. E aí esses indivíduos eles trabalhavam sempre com uma intensidade do exercício aeróbico 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, sempre trabalhando de 60% a 85% da frequência cardíaca máxima. O que também a gente sempre acreditou ser uma porcentagem de frequência cardíaca muito alta para esses indivíduos, e é claro que tudo existe o seu momento, né? Quando eu pego um paciente, e aí agora só dar ênfase, né? Quando eu pego um paciente que está antes dos 30 dias, né? Está na fase do pré-operatório até os 30 dias, eu não vou estar trabalhando exercícios que aumentam consideravelmente a frequência cardíaca, porque ele ainda vai estar na fase do remodelamento ventricular após a cirurgia. A gente sabe que os efeitos não são tão benéficos, mas passado esse período, passado o período do remodelamento, eu posso estar trabalhando com segurança com frequências cardíacas altas. O risco de você estar trabalhando com essa frequência inicial estimado é de 6 casos para cada perdão, o risco inicial estimado era de 6 ou 164 eventos adversos que poderiam ocorrer. E o que esse estudo, na verdade, mostrou é que atualmente, né, apenas 1 para cada 116 mil pacientes por hora de atividade apresentam algum evento adverso. E a fatalidade, que seria o óbito, ela ocorre de 1 para cada 752 mil pacientes realizando atividades físicas por hora. Então, mostrando que, efetivamente, o risco de um evento adverso, e principalmente a mortalidade nesses indivíduos, é muito baixo. Então, esse estudo ele pegou, né, vários artigos que foram vendo qual era esse aqui, né, no caso, que é um artigo publicado por Williams,
ele pegou qual era o risco de mortalidade conforme você aumentava o METS desses indivíduos. E aí eles perceberam, na verdade, que quando você trabalha num gasto energético de 38 a 50, você tem um baixo risco de mortalidade, que então seria uma intensidade interessante de aplicação de atividade física. Que quando você vem para o score, né, do volume da atividade física, então se é um volume baixo, moderado ou moderado a vigoroso, você não tem diferença significativa com relação a isso. Quando você vem aqui no número de sessões por semana, foi daí, por isso que se saiu, né, hoje, não é mais no mínimo 3 vezes na semana, mas eles mostraram que quando você trabalha principalmente de 5 a 6 vezes, você tem um risco bem menor de mortalidade. E para quando você vem, né, para o volume de atividade por dia de MET, então aqui é por hora, aqui por dia, você deve estar trabalhando também uma intensidade que eles consideram em torno de 1 até 4 METs de gasto energético para esse indivíduo. Então, na verdade, no geral, os benefícios do exercício físico, eles sempre superam os riscos do mesmo, tá? E a possibilidade de que o treinamento físico intenso poderia produzir alguns efeitos cardíacos deletérios, entre eles a fibrose do miocárdio, a calcificação coronariana e a FA, precisa de muito mais estudos, porque efetivamente o que se sabe é que a reabilitação cardíaca, quando aplicada de forma supervisionada, bem focada no indivíduo, e se o indivíduo está medicado adequadamente pelo médico, então se ele vem efetivamente nesse acompanhamento, o risco dele ter uma complicação é muito pequena e os benefícios são muito grandes para essa população. Aí quando a gente chega, na verdade, passada essa fase de eu treinei o meu paciente, eu condicionei, normalmente quanto tempo isso? Em torno de 8 a 12 semanas. Então, o meu paciente retorna com 30 dias da cirurgia, ou o meu paciente é um cardiomiopata que veio triado para o meu ambulatório. Em média de 8 a 12 semanas, os benefícios da reabilitação já estão instalados e esse indivíduo ele deve ser orientado para continuar um programa de reabilitação, que pode ou não ser supervisionado. E aí, na verdade, o que você tem são vários artigos publicados, eu peguei só essa revisão sistemática da Cochrane, que pegou, na verdade, a comparação entre você estar trabalhando exercícios em casa ou num centro de reabilitação, para ver efetivamente se existe diferença. E aí, o que esse estudo conclui que, na verdade, eu vou passar aqui, mas ele conclui que, na verdade, se você pegar o indivíduo na fase mais tardia, com 3, 6, 12 ou 24 meses, após o processo que ele iniciou a reabilitação, ou seja, ele fez supervisionado durante 12 semanas e a partir daí, então, agora ele vai começar, ele tem 2 opções, ou ele segue em casa ou ele continua no centro de reabilitação. Então, os estudos, todos eles mostram que, na verdade, você não tem diferença quando você compara, ele está fazendo em casa só ou ele está fazendo no centro de reabilitação. A diferença está onde? Está no grau de comprometimento do indivíduo. Então, o quanto efetivamente ele vai seguir. E é por isso que aí eu destaco muito o Canadá, porque hoje o Canadá investe pesado em reabilitação domiciliar, mas com softwares de acompanhamento desses indivíduos. Então, o indivíduo ele tem softwares, ele fica sendo acompanhado à distância. Então, uma vez por semana, você tem as conversas online, por telemedicina, né? E aí conversa com o paciente. E aí, como é que foi? E aí existe todo um gráfico, se o indivíduo realmente realizou ou não os exercícios físicos previstos para aquele momento. E assim você vai desmamando até que o indivíduo passa efetivamente a estar realizando somente a reabilitação só. Então, nessa fase 3, né, que a gente chama, você realizar a reabilitação em um centro específico ou domiciliar parece ser igualmente eficazes para melhorar a clínica e qualidade de vida dos indivíduos. Portanto, a ausência de evidência de diferenças nos cuidados da saúde e nos custos entre as duas defende que a escolha deve ser a de preferência do indivíduo. Então, se ele for bem orientado, bem colaborativo, você pode orientar para ele estar fazendo em casa
e está somente fazendo a parte da monitorização. Eu queria chamar a Rayane, a Paula Isnara, perdão, que é a residente nossa, que está passando lá na reabilitação, só para ela poder apresentar os números que a gente tem hoje do programa, tá? Eu me chamo Paula Isnara e atualmente eu estou residente de fisioterapia com ênfase em terapia intensiva. E atualmente a gente está passando um período para conhecer a reabilitação cardíaca. Como a professora Daniela falou, ela organiza junto com a fisioterapeuta Débora Danópera, que é ela que leva o programa mesmo, né? E a gente passa só. Então, o objetivo da reabilitação é fornecer uma restituição do indivíduo a uma satisfatória condição clínica, física, psicológica e laborativa. O público-alvo, como a professora Daniela Gardano falou, é pacientes tanto com cardiomiopatias, doenças coreanas e o pós-cirúrgico cardíaco. E o funcionamento do programa são as terças e quintas, no período da manhã e da tarde. Porque, no caso aqui, eu vou me deter só à reabilitação cardíaca. Então, cardíaca eles fazem 2 vezes por semana. Então, no caso, eu trouxe um pouco da parte prática, o que realmente a gente faz lá na reabilitação. A gente faz inicialmente, quando a gente recebe o paciente, a gente faz uma avaliação inicial com uma ficha, né, de anamnese, de histórica clínica desse paciente. E aí a gente faz o exame físico, que a gente mede o teste de caminhada, que acredito, né, de 6 minutos, que acredito que a maioria aqui conheça, que é um teste submáximo, que mede a capacidade funcional desses pacientes e que ele também é um preditor de mortalidade e prognóstico desses pacientes. O teste da cadeira também é um teste de capacidade funcional, um teste submáximo, e ele é indireto para avaliar a força muscular de membros inferiores. No teste incremental de membros superiores, a gente vai avaliar a força muscular superior. Então, a gente faz com halteres com a diagonal primitiva de Cabot. Então, com o tempo, a gente mede quanto tempo esse paciente consegue ficar fazendo e aumentando o peso em 500 gramas e aferindo também os sinais vitais durante o teste, até ele dizer que não aguenta mais. E a partir desse valor é que a gente pega a carga para treinamento. Então, atualmente, a gente utiliza 50% dessa carga do teste incremental. E no teste incremental dos membros superiores, a gente realiza na bicicleta ergométrica, onde, da mesma forma, a cada 1 minuto é aumentada a carga da bicicleta e esse paciente relata se ele não aguenta mais e a gente, no decorrer do teste, vai aferindo os sinais vitais. E a dinamometria, que é para aferir a força muscular periférica desses pacientes, que acontece de alguns pacientes ter redução dessa força, devido ao processo de sedentarismo, de internações, e isso é uma medida, né, preditora para a força muscular global. Então, em relação à avaliação respiratória, a gente faz a manovacometria, né, que é a aferição da PI e PE máxima. E em relação à qualidade de vida, a gente utiliza o questionário de SF36. Então, em relação ao protocolo, como aqui a gente não tem o padrão ouro, que seria o teste cardiopulmonar, então a gente faz através desses testes anteriores, do teste de caminhada, do teste da cadeira, a gente faz com o uso da fórmula, né, de Cavonem, a gente faz a zona de treino alvo desse paciente. E aí, a partir dessa zona de treino e do estado de gravidade desse paciente, a gente vai fazendo a intensidade do exercício. E a partir do momento que a gente vê um reajuste desse paciente, quanto à condição física dele, a gente vai aumentando a intensidade. Não tem muito regra de 1 mês é baixa intensidade, depois não tem muito isso, vai dependendo do caso clínico daquele paciente. Então, o protocolo mesmo normalmente 50 minutos a 1 hora. A gente faz inicialmente o alongamento
e depois a gente faz um treino intervalado, que é 5 minutos de atividade resistiva com 5 minutos de atividade aeróbica na bicicleta. E faz 3 ciclos desse caso. E depois, no final, a gente faz um treino de caminhada, que depende do paciente, às vezes 10 minutos, 15 minutos. Isso, atualmente a gente aproveita aquela rampa, as escadas, e o ruim é que a gente não consegue controlar a velocidade, a gente não consegue controlar, né, temperatura, às vezes é muito quente, então o esforço físico acaba sendo maior, mas é o que a gente tem e a gente não pode deixar de fazer. Então, um pouquinho dos resultados. Eu separei, né, o pós-cirúrgico cardíaco e os pacientes clínicos, certo? Então, em relação à capacidade funcional, a gente, aqui são pacientes, né, o pré e a pós-reabilitação. Então, a gente, no teste de caminhada, a gente teve um aumento de 12% no valor, né, de percorrida, a distância percorrida no teste de caminhada. No teste da cadeira, a gente teve um aumento de 17% no número de repetições. No caso do teste incremental de membros superiores, não teve nenhuma alteração, eles manteram a mesma capacidade física. E no de membros inferiores, a gente teve um grande aumento de 72% no peso, né, na questão da carga que eles conseguiram aguentar. E, no fim, a dinamometria, a gente teve um aumento de 11%, que é a aferição da força periférica. Na manovacometria, na PI, que é a força inspiratória, a gente teve um aumento de 30%, e na PE a gente teve um aumento de 23%. E em relação ao questionário de qualidade de vida, o SF36, como a professora Daniela Gardano, a gente não teve, nesses pacientes pós-operatórios, a gente não teve tantos valores significativos de qualidade de vida, porque não é o que a gente normalmente encontra nesses pacientes, uma grande alteração de qualidade de vida. Então, o resultado em relação aos pacientes clínicos, no teste de caminhada, esses dados são um pouco mais antigos, porque atualmente a gente não está recebendo mais esses pacientes clínicos, então os protocolos mudaram um pouco da reabilitação, então a gente não tem todos os testes como tem nos pacientes de pós-cardíaco, cirurgia cardíaca. Então, no teste de caminhada, a gente teve um aumento de 13% na distância percorrida, e no teste da cadeira teve um aumento de repetição em 6%. E na manovacometria, a gente não teve tanta diferença nesses pacientes. E teve uma redução na PE máxima, né? Em relação à qualidade de vida, a gente já teve um aumento no coeficiente físico, que é justamente essa melhora física, capacidade funcional desses pacientes em 10%, e quase nada significativo no coeficiente mental desses pacientes. Por isso que eu nem coloquei a porcentagem, porque foi quase igual. E aqui é só para vocês conhecerem o nosso espaço, que é uma salinha que a gente tem 2 bicicletas e a esteira de enfeite. E é nesse espaço que a gente coloca 3, 4 pacientes e a gente desenvolve uma logística para conseguir trabalhar com todos eles, para que a gente consiga, né, paciente demanda, porque senão, com esse espaço, se a gente fosse botar só 2 pacientes, a gente não ia para frente nunca, a gente não ia atingir um número efetivo, né? Então, obrigada.